É isso, Bate. Olha, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Cidade Alerta. Eu estou aqui com o Dr. Roberto, ele vai trazer mais detalhes sobre essa história, porque até agora a polícia confirma pelo menos 3 homicídios. Mas esse homem disse há pouco, aqui quando saía aqui da delegacia, que ele matou 14 pessoas. Dr. Roberto, desses 3 homicídios, onde ocorreram? A gente tem um caso aqui em São Bernardo, mas em outras cidades também. Esse homem circulava por vários lugares? Isso. Na verdade, a origem se dá num homicídio havido aqui, no mês de dezembro. O inquérito foi presidido com muita competência, muita capacidade pelo Juliano. Identificou-se a autoria. Ao término do inquérito, foi representado pela prisão. Todas as investigações, todas as ações foram encetadas no sentido da cumprimento. À medida em que os fatos iam ocorrendo, o setor de investigações, com o apoio total da seccional através da área de inteligência, agiram no sentido da localização, culminou hoje com mandado de prisão. O trabalho que o Juliano fez, ele vai explicar isso em detalhes para vocês. Nós temos identificado uma vítima em Santo André e nós temos identificado uma vítima em São Paulo. Maioria homens, mas também há mulheres, é isso? Tem uma mulher, ele fala, vocês viram a movimentação da delegacia em 14, no nosso depoimento oficial, né, que Juliano e eu tomamos, ele diz o número de 9. É claro que isso tudo é apurado posteriormente. Agora, vamos aguardar, devem surgir fatos com todo esse apoio que a imprensa está dando. Agora que ele está preso, a gente acredita que pessoas possam vir para falar se foram vítimas dele, efetuar o reconhecimento, estamos à disposição. Do caso aqui de São Bernardo, que ensejou todo o trabalho, foi um trabalho levado a cabo pelo Juliano, que é o delegado assistente nosso aqui, trabalho que ele se esmerou, tá certo? Foi graças ao trabalho dele que foi feito o esclarecimento da autoria de um dos casos. E nós tínhamos a prisão. E aí o que acontecia? Os fatos iam surgindo, a investigação ia checando, através das ferramentas que a polícia tem para fazer investigação. Não foram várias diligências em vários municípios, porque ele ia mudando. Daqui ele vai para Guarujá ele volta para Santo André, onde ele já tinha um crime. Ele continuava a agir, a marcar encontros através de sites especializados em encontros. Esse é o ganha-pão dele. E quando contrariado, ele simplesmente optava por matar a pessoa. Era uma coisa que a gente pode dizer é quase que normal para ele. Com 34 anos de carreira, o que eu falo, Juliano é um pouco mais novo que eu de carreira, mas é um depoimento que choca. Mesmo depois, doutor, mesmo depois do caso que aconteceu em dezembro, em que ele foi então identificado, estava sendo procurado, ele continuou fazendo esses atendimentos, alugando casas para poder receber clientes. É isso, doutor Juliano? Boa tarde. Sim, boa tarde. Bate ao vivo e todo mundo acompanhando Cidade Alerta. Boa noite, Bate, todos os telespectadores. Antes de adentrar o caso, eu quero agradecer a vocês da imprensa, como a doutora Kelly bem ponderou agora, e o doutor Roberto, a importância de vocês nesse caso é fundamental para localizarmos, identificarmos novas vítimas. O Renato, o autor dos crimes, ele nunca permanecia mais do que 2 ou 3 meses no mesmo lugar. Daí a nossa dificuldade em efetuarmos a prisão. Sempre chegávamos perto, ele conseguia mudar. Chegávamos perto, ele mudava. Até que hoje logramos êxito com mandado de prisão em realizar essa prisão do Renato. É muito importante se frisar o trabalho do setor de investigações do 6º DP e da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo. Até com relação à vítima. No depoimento, que como o doutor Roberto disse, choca mesmo, ele disse que hoje, às 22h30 exatamente, ele faria mais uma vítima com quem ele já estava se relacionando. Cuja faca foi apreendida. Cuja faca foi apreendida. E olha, e os traços de psicopatia, que a doutora Kelly bem ressaltou, se mostram até na aquisição da faca. Ele foi procurar uma faca Tramontina, não conseguiu encontrar a faca Tramontina, então adquiriu uma faca de uma outra marca. E perguntado, ele disse, ele teve um relacionamento com uma mulher, e ele começou a seguir os passos dela, ele sabia exatamente o horário que ela ia sair,
do restaurante, ela trabalha no restaurante, ela sairia às 22h10. Aí ele calculou que até ela chegar numa escadaria próxima à casa dela, ela levaria 20 minutos, então ele a executaria às 22h30. Então, olha a riqueza de detalhes que ele fornece no interrogatório. Então, até se essa vítima estiver nos assistindo, por favor, compareça ao 6º DP para nos ajudar na sequência das investigações. E existe uma outra sobrevivente, é isso, que está protegida, né, pela polícia? Sim, existe. O caso aconteceu quando? Ela estava na casa dele também? Mais uma vez, ele... Não, na casa... Vou passar aqui para o doutor Roberto, por favor. Esse caso é muito importante que o Juliano está falando para vocês, porque através de um site de relacionamento, essa vítima coloca essa pessoa para residir no seu imóvel. Consegue através do site. E ele se dizia Bruno Bryan, era o nome que ele usava no site. Todas as vezes ele se identificava como Bruno, seja para alugar casa, seja no site, seja para se relacionar e durante o relacionamento. Só na hora que ele ia executar que ele resolvia falar: meu nome não é Brian, eu sou Renato, só que aí, infelizmente, era tarde demais. Ele se identifica como Renato Teixeira da Silva, mas a gente já tem informação de que ele usa documentos, né, inclusive das vítimas. Já dá para confirmar que esse é mesmo o nome dele ou existe a possibilidade de ele estar com documentação falsa? Olha, nesse caso eu já não duvido de mais nada. Ele fala que ele se apropriava de dados e documentos das vítimas, tá certo? Ele não fazia nenhum documento, foi uma coisa que nós perguntamos, não fazia nenhum documento para locação. Ele se refere a locações verbais. Falava: olha, eu vou depositar. Ele tinha uma renda de um imóvel que ele alega ter na cidade de São Paulo, no município de Pirituba. Nós estávamos monitorando quem que mantinha esse rapaz, porque ele precisava de um ganho. Ele precisava ter um ganho. Né? E a história do incêndio é porque exatamente quando a vítima desse último caso que nos chegou, descobriu toda a verdade do caso apurado aqui no CSDP de São Bernardo, ele começa a desconfiar que ela poderia ter chamado a polícia, e ele fala que ligou todas as bocas de um fogão, jogou álcool, ficou um pouco, começou a passar mal, tirou o fogo e foi embora. Então, para todo mundo entender, todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, existe a confirmação de 3 homicídios e uma 4ª pessoa que sobreviveu depois que o identificou. A partir dessa procura da polícia, o nome dele já estava sendo divulgado, o Renato. Então, acuado, ele incendiou a casa dele. Isso foi em que cidade? São Paulo. Em São Paulo mesmo. Essa vítima agora está protegida? Está protegida. Um depoimento importante o dela. Importantíssimo. Né? Fundamental. Ele saiu daqui agora há pouco, né? Foi levado ao IML, isso, para passar pelos exames de praxe? Isso é um procedimento de praxe de polícia judiciária, né? Ele passa pelo IML e será apresentado numa audiência de custódia amanhã, porque ele foi preso em flagrante também. E o cumprimento do mandado de prisão expedido já foi feito à vara do júri de São Bernardo do Campo. O caso que aconteceu aqui, o corpo foi encontrado dias depois, mas os outros 2 homicídios ocorreram em quais cidades e os corpos já foram encontrados? Já. Um ocorreu em Santo André e o outro na região de São Paulo. A gente tem o caso, o Mário, aqui em São Bernardo, e as outras 2 vítimas. Quais são os nomes? Então, eu não posso citar os nomes, porque são investigações de outros distritos, né? Então, corre sob sigilo. Então, temos homens e mulheres que foram assassinados, né, por esse homem, que já vinha agindo pelo menos há quanto tempo? O primeiro crime que se tem registro? Ele tinha 19 anos. Eu fiz questão de perguntar, porque o depoimento estava indo para um rumo que eu falei: mas quando você começou? Quando que começou essa sua tara por matar? Porque não é possível. A morte, o ato dele, é uma coisa que a gente pode quase chamar de corriqueira. Ele não tem o menor remorso. Lá embaixo ele me falou 14, eu falei: você confirma que foram 14 homicídios? Ele: sim, matei 14. Ele fala de onde estão então esses corpos, quando ocorreram esses crimes? Não, ele fala que ele tinha desavenças no crime organizado, que eram pessoas que o contrariavam. Você tem vítima dos mais difíceis nortes aí. Há pouco o doutor até falou que tipo, né, de contrariedade era essa, né? Ele, na verdade, se irritava por motivos mínimos, né? Qualquer coisa. Não podia falar não para ele. Nós ainda perguntamos: escuta, nós aqui estamos te contrariando, porque nós somos policiais. Não, vocês estão cumprindo o seu trabalho. Porque chegou uma hora que eu perguntei:
Se você não pode ouvir algo contrário, você não pode participar de uma discussão, você não pode participar de uma conversa. Ah, não posso. 34 anos de carreira, o senhor falou, e achou ele muito frio, é isso? Demais. Olha, o depoimento dele choca. Não falou em arrependimento? Zero. Acho que ele nem sabe o que é isso. Não falava mesmo em satisfação em matar essas pessoas? Expressamente, no interrogatório, ele disse que sentia satisfação. Sentia satisfação. Há pouco a doutora Kelly comentou, né, sobre essas características da personalidade dele. Claro que apenas um profissional mesmo pode confirmar, mas a senhora, pela sua experiência, né, doutora, percebeu nele alguns traços de uma personalidade doentia, é isso? Com certeza. Até, como você mesmo disse, eu trabalhei muitos anos no Departamento de Homicídios, aqui do estado de São Paulo, e nós já nos deparamos com casos semelhantes. Então, por isso que a forma dele falar, a forma dele relatar no interrogatório, o requinte de crueldade e o jeito que ele demonstra ter ficado satisfeito em cometer os crimes, que nos leva a crer, óbvio, como você mesmo falou, não somos profissionais da área, mas nos leva a crer que ele realmente tem um desvio de personalidade muito grande, que nós podemos chamar de psicopatia. A senhora falou sobre requintes de crueldade, né? Poderia trazer detalhes sobre isso? Ele conta mesmo em detalhes como ele matava as vítimas? Ele mencionou no interrogatório aqui para os doutores de que ele desferia os golpes de faca com um determinado ritual. Ele sabia exatamente aonde desferir os golpes, ele sabia como manobrar a faca já no interior do corpo, aonde, que parte letal ele atingiria. Alegou, inclusive, que teria feito um treinamento para saber manobrar a faca. Isso tudo, óbvio, é como nós falamos, talvez ele tivesse descrito isso para demonstrar uma importância maior do que, efetivamente, ele usava para matar as vítimas, porque esse tipo de personalidade, eles gostam de aparecer, eles gostam de se engrandecer pelo feito. Agora, doutor Juliano, né, que presidiu esse inquérito, explica para a gente sobre esses detalhes, né, desse tipo de crime que ele cometia. Ele também roubava as vítimas ou não? Ele matava apenas? Ele matava e depois subtraía os bens. No caso, por nós presidido, após ele ceifar a vida do senhor Mário, ele subtraiu telefone celular, que foi recuperado hoje, estava em poder dele. Apreendemos hoje o celular do senhor Mário. Ele subtraiu o veículo do senhor Mário. E aí, a frieza dele é incrível, porque ele cita que ele pega o carro, ele abastece o carro, ele se dirige para o litoral, mas antes para em 2 ou 3 restaurantes, até chegar numa casa, onde ele, com a lábia dele, ele consegue fazer mais um contrato de aluguel verbal. E tem também a moto que foi localizada com ele hoje. Moto roubada. Uma moto subtraída, então, que gerou auto de prisão em flagrante de receptação. Existe um perfil específico como idade das vítimas, condição social, que a gente poderia traçar aqui? A condição social, eu não diria que é o principal. O que importa é ele conseguir ludibriar alguém, fazer alguém cair na lábia dele, fazer alguém pagar o valor do programa dele, e aí tudo que ele conseguia mais, para ele é lucro. Mas ele também, em alguns casos, como nesse último caso do incêndio que nós citamos, ele já mudou o discurso, consta do interrogatório. Ele disse que ele conheceu essa mulher no aplicativo de relacionamento, não para fazer programa, mas ele queria conviver com alguém, manter uma união estável com essa pessoa. Alguém para ficar. Mesmo essa pessoa ciente da atividade dele, seria então um relacionamento aberto? Seria um relacionamento aberto. Ele continuaria, então, atuando como um garoto de programa, doutor Roberto? Sim, é o que ele fala. Tem uma coisa interessante que ele fala. Quando ele sai de São Bernardo e vai para o Guarujá, ele cita com muita tranquilidade que ele parou em 3 restaurantes, escreve quais, cita qual ele gastou mais, e foi dinheiro do
da transferência da conta do senhor Mário, que ele paga aos 3 restaurantes, entendeu? Todos os atos dele, ele vende um carro em Bertioga, a moto que ele subtrai, ele atropela uma pessoa, nós estamos investigando, tentando levantar esse caso. Ele tem o horário, o endereço, o número da rua. E é uma coisa assim, nesse caso, acho que o Juliano só faltou falar do computador, que foi levado também, o laptop. O laptop. Da vítima aqui em São Bernardo. Isso. E aí hoje nós temos 2 cartões que foram apreendidos. Segundo uma consulta prévia que nós fizemos, ainda não veio aos autos, porque hoje não deu tempo, houve uma movimentação muito grande nesse cartão de saque de valores. Então, a gente já começa a imaginar até uma outra linha de investigação da conduta dessa pessoa. O senhor comentou sobre os crimes confirmados, ele fala de mais homicídios. É importante que algum parente, né, de alguma vítima que tenha morrido em circunstâncias talvez misteriosas assim, né, doutora Kelly, que possa então procurar vocês para colaborar com as investigações, isso que o senhor presidiu também? Sim, sem dúvida. Como eu disse, o papel da imprensa num Estado democrático de direito é de fundamental importância, né? E a Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma polícia democrática, imparcial, que trabalha em prol da sociedade no dia a dia, precisa de parceria. E essa parceria é a sociedade. E o nosso canal para chegar na sociedade são vocês, são a imprensa. E se você me permite, até voltando aqui numa peculiaridade macabra do caso de como ele conseguia dinheiro, no caso do seu Mário, após executá-lo, o que ele disse? Ele pegou o dedo do senhor Mário para desbloquear o celular para conseguir fazer a transferência dos valores para a conta dele. Muito obrigado, doutor Juliano, doutor Roberto, doutora Kelly, direto aqui do CSTP de São Bernardo. São detalhes impressionantes, né, Bate? Agora a prisão desse homem, Renato Teixeira da Silva, um serial killer, né, já que diz que matou 14 pessoas. Volto com você. Olha, diga que, por favor, aos delegados, parabéns pelo impecável trabalho, que a gente não tem como agradecer essa corrida contra o tempo agora que a polícia passa a fazer para esclarecer os crimes e também para identificar essas outras vítimas.